Ok, amados, eu aqui mais uma vez para a gente fazer a nossa aula de Química Orgânica dentro do projeto QECULE, Tecnologia a Serviço da Educação de Qualidade. Hoje a gente vai estudar alguns assuntos importantes no que diz respeito ao carbono, né? Vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas de Química Orgânica, aqui direto da UEAP, dentro do projeto Tecnologia, QECULE, Tecnologia a Serviço da Educação de Qualidade. Tá? Nós vamos estudar o carbono, né? Tão importante na formação dos compostos orgânicos. Esse carbono que aparece todo cheio de mistério na formação dos compostos, porque ele aparece com 3 hibridizações diferentes, né? Então, você tem a primeira hibridização dele, que é a hibridização sp3, que é essa que vocês estão vendo aí. Depois, ele aparece com a hibridização sp2, formando já os alcenos. Nessa hibridização sp2, ele aparece com a ligação π. Né? Quem é responsável pela formação da ligação π é o orbital P. Esse orbital verde aí que vocês estão vendo é perpendicular ao plano que contém os orbitais hibridados. E por último, o carbono aparece com hibridização sp. Nessa hibridização sp, ele aparece muito pouco nos compostos orgânicos de uso social. Por exemplo, medicamentos, né, alimentos. É difícil você ver carbono com hibridização sp na composição dessas substâncias. O carbono ele aparece mais com a hibridização sp3 e sp2. A hibridização sp, você vê aí, ela tem 2 orbitais P, né? O orbital P ele está representado pela cor verde e o orbital hibridado pela cor rosa. Então, você vê que o orbital sp ele tem esses 2 orbitais P perpendiculares entre si e perpendicular ao plano que contém um orbital hibridado. Né? Bom, aí aqui você está vendo o orbital, um carbono com hibridização sp2. Né? Então, de cara, você olha e já vê que é um carbono sp2. Por quê? Porque você pode ver aqui, ó, os 3 orbitais híbridos. Ó. O primeiro orbital híbrido sp2, o segundo orbital híbrido sp2, o terceiro orbital híbrido sp2. E esse orbital P aqui, ó, ele fica perpendicular ao plano que contém esses 3 orbitais hibridados. Imagina que esses 3 orbitais hibridados estão no plano do seu caderno. Tá? Então, você teria esse orbital P furando o plano do seu caderno. Um lóbulo estaria batendo no seu nariz e o outro no seu pé. Tá? Então, essa que é a disposição espacial de um carbono sp2. Esse orbital P, devido à sua posição espacial, né, perpendicular ao plano que contém os orbitais hibridados, ele vai ser responsável pela ligação π e pelo efeito de ressonância. O efeito de ressonância é a passagem de elétron desse orbital P para outro orbital P. Então, quando você tem um encadeamento de vários carbonos sp2, você pode pegar esse elétron do orbital P e ir passando de um orbital P para o outro. Esse efeito é chamado de efeito de ressonância, que nós vamos estudar mais tarde. Tá? Então, agora nós vamos ver como a química orgânica desenvolveu com todo esse seu mistério, né? 3 tipos de hibridação diferentes em cada carbono e formando 2 ligações químicas diferentes, a sigma e a pi. Não esqueça disso, sigma e pi. A sigma sempre é com os orbitais hibridados e a pi é com os orbitais p. Então, vê bem aqui, ó, a química orgânica no contexto social. A química orgânica está presente desde a hora que você acorda, né?
Você acorda, é pasta de dente, é perfume, é roupa, é sapato. Todos esses utensílios que você usa dentro do contexto social, alimento, remédio, tudo isso você tem compostos orgânicos, né? Então, um corante vegetal que foi muito usado no tempo antigo foi a alizarina, tá? E o índico. Era muito usado na Índia, na Pérsia, Fenícia, no Egito. Esse corante vegetal, onde as pessoas usavam esse corante vegetal para tingir roupa, enfim, qualquer coisa que você tivesse com oportunidade para fazer tingimento, essas duas substâncias químicas eram utilizadas, a alizarina e o índico, né? Eles são tirados de vegetais. Então, se você olhar aqui a alizarina, você vai ver que ela tem dois anéis aqui, ó, que estão pontilhados, ó, esse e esse, né? Esse pontilhamento significa que os elétrons estão circulando no interior desse anel. Tá? Então, você tem um anel aqui que a gente chama os dois anéis formado com 6 carbonos sp2. Então, esses elétrons aqui são capazes de circular porque, imagina só, que esses 6 carbonos sp2 estão no plano do quadro, tá? Todo mundo imaginou? Está no plano do quadro. Então, aqui, ó, você vai ter um orbital P furando esse quadro, o plano do quadro. Um lóbulo vai estar aqui para essa sala e o outro lóbulo na outra sala. Tá furando o quadro, porque o orbital P, ele é perpendicular ao plano que contém os orbitais hibridados. Tá? Então, você vai ter esses 6 orbitais P, né, permitindo a circulação de elétrons nesse anel e nesse. Outra coisa interessante que você vê nessa estrutura é a presença do grupo carbonila, ó, C-O. Né? Então, você tem aqui um grupo carbonila, ó, nesse anel. Aqui você tem o grupo hidroxila, ó, ligado ao anel. Então, a gente diz que esse anel aqui é um anel fenólico, porque ele tem 2 hidroxilas ligadas nesse anel. Ou seja, dá para você perceber que essa estrutura aqui, por isso que ela está toda em verde, né? Ela é formada só por carbono sp2. Aqui também, ó, você tem carbono sp2, aqui você tem nitrogênio, né? Que é o nitrogênio e aqui o nitrogênio. O resto tudo é carbono sp2. Como seria esse carbono sp2? 3 orbitais híbridos sp2 com orbital P perpendicular ao plano que contém os orbitais hibridados. O ângulo entre esses orbitais hibridados, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é 120 graus. Tá? E aqui, uma forma mostrando, um desenho mostrando aqui os orbitais, né? O orbital P, responsável pela ligação π, e os 3 orbitais hibridados sp2, responsáveis pela ligação sigma. Tá? Aqui, olha, um medicamento importante aqui que vocês sempre utilizam é o ácido acetil salicílico, né? Muito usado, o AS. Né? Então, a estrutura química do ácido acetil salicílico, ela mostra para você a presença do grupo carboxila, né? Que é o grupo funcional do ácido carboxílico. Você tem a carbonila, C-O, ligado na hidroxila, que é o OH. Quando a carbonila está ligada na hidroxila, você forma o que a gente chama de carboxila. Essa carboxila é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Outro grupo que você tem aqui é o grupo éster, né? Onde você tem o oxigênio ligado ao grupo carbonila. Tá? Toda vez que o oxigênio está ligado diretamente ao grupo carbonila, você tem o grupo funcional do éster.
E finalmente você tem o anel benzênico, né? Esse anel aqui, ó, formado só com carbono sp2, é o anel benzênico. Então, essas três funções aqui é um hidrocarboneto, aqui é um éster e aqui é o grupo funcional do ácido carboxílico, formam a estrutura do medicamento bastante usado, né? Ele está sendo usado, inclusive, para problemas cardíacos, né? Criança usa muito como antitérmico, adulto também, tá? E agora nós vamos ver a contribuição de Lavoisier dentro desse estudo da química. O que é que Lavoisier trouxe para a gente de importante, né? Lavoisier, ele explicou a natureza da combustão, né? Porque em 1784, aí no século XVIII, existia a teoria do flogisto, que dizia que as substâncias combustíveis, ela tinha no seu interior, ela já tinha capacidade de produzir a queima, né? Então, o Lavoisier entrou e derrubou essa teoria do flogisto, né? Como ele derrubou essa teoria? Explicando a natureza da combustão, né? Então, essa teoria do flogisto, ela dizia que todas as substâncias combustíveis, ela continha já no seu interior uma propriedade inerente dessa substância, a capacidade de ser inflamável. E Lavoisier veio e explicou. Estudando a combustão, o Lavoisier também, ele colocou aquela lei, né, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele fez um estudo dessas reações de combustão, analisando a massa do reagente, a massa do produto, né? Verificando que quando você tinha no produto a formação de gases, essa massa no produto era menor, né? Por causa da emissão dos gases para o meio ambiente. Então, essa foi uma contribuição muito grande que Lavoisier deu. Foi um salto muito grande dentro da química, né? Porque você acreditava numa teoria, né, chamada de flogisto, e, na verdade, ele veio e explicou que não, que tudo dependia de uma reação química chamada de combustão. Você tinha que ter a substância, que é o combustível, e o comburente seria o gás oxigênio. E aí ele fez esse estudo da combustão, né? Então você tem aqui, ó, a combustão do etanol, aonde você tem aqui, ó, um carbono sp3. Por que eu olho e digo logo que é sp3? Porque ele forma 4 ligações simples, ó. 3 aqui com hidrogênio e uma com carbono. Aqui esse carbono também é sp3, porque ele forma 4 ligações simples, ó. Uma com oxigênio, uma com carbono e 2 com hidrogênio, ok? Então, esse aqui seria a substância, né, combustível, que você vai fazer a queima, que é o gás, né, o gás que vai realizar a queima. O produto dessa reação sempre dá dióxido de carbono, tá, e água. Aqui você pode ver a estrutura do etanol, né? É um álcool, porque essa hidroxila aqui está ligada diretamente a um carbono sp3. Toda vez que você tem hidroxila ligada diretamente em carbono sp3, você tem um álcool. Tá? Aqui você tem o oxigênio, responsável pela queima, a formação do dióxido de carbono e a formação de água. Aqui embaixo você tem estrutura em 3D. Essa estrutura aqui, né, mostrando no modelo molecular, ela permite você ter uma ideia da visualização espacial dos hidrogênios, ó, que você tem 2 para cima e 1 para baixo. Aqui no plano você não tem essa visualização.
Tá? Então, aqui você está com uma projeção cella, onde você mostra os 2 hidrogênios para cima, um para baixo, aqui 2 para baixo e a hidroxila para cima. Então, você tem uma cella aqui em oposição, né? Também chamada de cella estrelada. Vocês lembram? Vocês estudaram isso. Aqui a gente tem a estrutura molecular do gás oxigênio. Então, você tem aqui 2 oxigênios ligados, formando a estrutura desse gás. E aqui o gás carbônico, onde você tem um carbono aqui, ó, ele está com hibridização sp, que ele está formando 2 ligações π, uma e 2. Então, toda vez que o carbono forma 2 ligações π, ele é um carbono sp. Então, esse carbono aqui do gás carbônico, tá, é um carbono sp, está ligado a 2 oxigênios. O oxigênio aqui nessa estrutura também está com hibridização sp2, tá? Os 2 oxigênios estão com hibridização sp2, porque eles estão fazendo, esse oxigênio aqui está fazendo uma ligação π, tá? Uma ligação sigma. Esse outro oxigênio está fazendo uma ligação π, uma ligação sigma. Tá? Aí você deve estar perguntando, bom, professora, se sp2 não são 3 orbitais hibridados sp2, aqui eu estou vendo só um sp2 formando uma sigma. Cadê os outros 2? Os outros 2 estão escondidos aqui, guardando o par de elétrons não ligantes. Então, você tem um par de elétrons não ligantes guardado no orbital sp2 e tem outro par de elétrons não ligantes guardado no orbital sp2. E o terceiro orbital sp2 está formando aqui a ligação sigma. E aqui o orbital p, que está perpendicular a esses orbitais hibridados, formando a ligação π. Tá? E aqui a nossa conhecida molécula de água, né? Com a sua geometria angular e o ângulo aqui de 105 graus. Alguma pergunta sobre esse slide? Então, aqui ele viu, né, que a massa total aqui do reagente Lavoisier é igual aqui a massa total de produto formado, né? Então, houve uma transformação e nenhum átomo foi perdido. Os átomos se juntaram e formaram transformações químicas, formaram outras estruturas, né? Então, houve uma transformação. Por isso que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, houve uma transformação. Tá? Gás oxigênio, gás carbônico e água. Então, aqui nós vamos mostrar o etanol, que é usado na sociedade como combustível, né? Substituindo a gasolina, tem um grau de poluição menor. E aqui você está vendo ele sempre na projeção mais estável. Lembra que eu falei para vocês que a projeção cella mais estável é a estrelada, que põe os ligantes todos em oposição, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quanto mais afastados estiverem os ligantes, mais estável será a projeção, a disposição espacial dos ligantes desse composto, todos eclipsados, olhados aí por ângulos diferentes, né? Agora, a gente vai ver um artigo que vocês podem procurar para dar uma olhada, que esse artigo foi um estudo que nós fizemos na Universidade Federal do Pará com os frutos regionais da Amazônia, incluindo cacau, bacuri, cupuaçu e manga. E estudando essas sementes, a gente viu que essas sementes eram ricas em ácido oleico, principalmente o cupuaçu, tá? Que é o Theobroma grandiflorum, e o cacau, que é o Theobroma cacau.
Então, eles tinham muito na sua estrutura, na sua semente, esses dois ácidos, o ácido palmítico e o ácido oleico. O ácido palmítico é um ácido carboxílico com 16 carbonos e o ácido oleico é um ácido carboxílico com 18 carbonos e uma insaturação. Ele tem uma ligação π. Por isso que aqui aparece 18/1, dizendo que ele tem 18 carbonos e uma ligação π. Tá? Já esse aqui, ó, ele tem 16 carbonos e 0 ligação π, nenhuma ligação π, porque ele é saturado. Tá? Então, esses ácidos carboxílicos estão presentes no cupuaçu e no cacau. Tá? E a estrutura deles é essa aqui, ó. Tá? Então, mais tarde, já aqui na Universidade do Estado do Amapá, os alunos de Engenharia Florestal da turma 2017.1, eles fizeram estudo também no bacuri e encontraram esses ácidos, tá? Palmítico e oleico. Cupuaçu já tinha, né, que foi estudado no Pará. Cacau foi estudado no Pará e já mostrava a presença desses dois ácidos, palmítico e oleico. E aqui também a Engenharia Florestal aqui na UEAP estudou o patauá, né? Que é esse fruto aqui. Esse patauá, os alunos coletaram nessas regiões ribeirinhas, né? Então, nessas regiões ribeirinhas, os moradores, eles retiram esse patauá e tiram de forma artesanal o óleo, né? Então, eles colocam numa vasilha primeiro, aí pisam nesse fruto, né? Para fazer tipo uma pressão, para tirar amassar e reduzir esse material botânico, ser reduzido a pequenos pedaços. Depois eles colocam água e fervem mesmo no quintal. Deixa essa água entrar em ebulição, né? Desligam, tiram dessa fogueira que eles fazem no quintal e aí eles vão tirar o óleo que está sobrenadante. Porque sabe que o óleo ele não se mistura com a água, né? Porque o óleo ele tem características apolares, né? Ele vai se unir através das forças de Van der Waals do tipo Londo, as suas moléculas, e a água é polar. A água se une através de ligação hidrogênio. Então, por isso, esse óleo de patauá ele não vai se misturar com a água, né? Porque as forças intermoleculares que unem as suas moléculas são diferentes das forças intermoleculares que unem as moléculas de água, né? Então, aí eles pegam uma concha e ficam tirando esse óleo. Esse óleo eles usam para temperar a comida, fazer frituras, colocar na salada. E foi estudado já esse óleo, né? E as pessoas descobriram que a composição química desse óleo de patauá é semelhante à do azeite de oliva, né? Inclusive, tem na literatura um comentário que esse óleo de patauá, durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ele foi muito utilizado substituindo o azeite de oliva, né? Ele foi até exportado. Então, aqui a gente tem, ó, o encadeamento, aqui a setinha te mostrando, só de carbono sp3. Por que que eu olho e digo logo que é carbono sp3, hein, meu amigo? Por que que esse carbono é sp3? Esse carbono é amarelo, por que que ele é sp3? Porque ele é formado ele forma 4 ligações, podem ser iguais ou diferentes. Aqui ele está com 2 ligantes iguais, né?
Então, 4 diferentes é quando ele é quiral, ok? Então, esse encadeamento aqui, ó, que antecede, né, o grupo funcional do ácido carboxílico, né, que é a minha fonte geradora de H+, que é o ácido carboxílico, são os ácidos que se ionizam na química orgânica quando colocados em água, né? Então, aqui seria a minha fonte geradora de H+, quando ele é colocado em água. E essa parte apolar aqui está em amarelo, ó. É formada só por carbono sp3, ok? E aqui a gente tem o grupo funcional do ácido carboxílico, que nós vimos ainda há pouco, que é a... Como é o nome desse grupo funcional? Hidroxila e carbonila. Forma que grupo funcional? Carboxila. Muito bem. Tá? Então, aqui, esse ácido que foi mostrado aqui para vocês é o palmítico, que está presente nesses frutos aqui, tá? E o ácido oleico é o ômega 9. Tá? Ele tem uma insaturação no carbono 9. Então, você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem aqui ele vai ter uma insaturação. É o ácido oleico. Tá? O ácido linoleico tem no carbono 9 e no 12. Não, acho que o oleico tem no 12, o linoleico tem no 9 e no 12, e o linolênico tem no 6, no 9 e no 12. Tá? Então, eles vão ter essas insaturações aqui nessa cadeia carbônica que antecede o grupo funcional. Agora a gente vai estudar um pouquinho, vai lembrar um pouquinho, e lá em 1777, esse sueco aqui, o Bergman, ele teve uma importância muito grande nessa época, porque nessa época acreditava-se que a química orgânica, os compostos orgânicos existiam só em organismos vivos. Tá? Todo organismo vivo, ele era composto, ele tinha na sua composição o carbono, né? Então, os compostos orgânicos pertenciam só aos organismos vivos. Então, aqui a gente tem composto orgânico fazendo parte do material vegetal, né? Isso é verdadeiro, ele não estava mentindo, mas não é que ele fosse só dos compostos vivos, né? Você tem a química orgânica, a gente sabe que a química orgânica está presente em tudo, né? Nos alimentos. Você pode também pegar a química orgânica e fazer síntese no laboratório de compostos orgânicos. Então, não é um material que esteja presente só na natureza e nos animais racionais e irracionais. Ele está presente, está dissipado dentro do universo em diversos compostos. Pode perguntar. É o próximo que nós vamos ver, tá? Foi o Roller. Então, ele diz que essa química orgânica, nessa época, o pessoal acreditava que ela estava só dentro dos organismos vivos e que tinha a teoria da força vital, quer dizer, que a vida estava ligada a esses compostos orgânicos, a esses compostos orgânicos que davam a vida aos vegetais e aos animais, né? Que eu representei por 2 gatinhos, porque eu acho um animal muito lindo. Aí, Berzelius reforçou essa teoria da força vital, dizendo que realmente esses compostos orgânicos faziam parte desses organismos vivos que davam a força da vida, né? E se a pessoa descobrisse essa força, podia fabricar até o elixir da longa vida, né? Então, ele dizia isso, que ele representava a força da vida, esses compostos orgânicos, né? E que jamais eles poderiam ser sintetizados, que era uma coisa inerente daquele composto e estava relacionado com a força de viver, né? Com a longevidade.
Então, o que aconteceu? Aí veio o Roller e provou, né, através de um experimento que ele fez no laboratório com cianato de amônio, ele provou que aquecendo esse cianato de amônio, que era um composto inorgânico, ele produzia um orgânico. Aí, com isso, ele derrubou todas essas teorias, né? As teorias foram derrubadas. Então, você vê que a química, ela foi tendo uma evolução, né? E essa evolução, ela ainda continua. A gente não sabe no ano 3000 quais serão as novas descobertas dentro da química, né? Então, é uma evolução que ela acompanha todo o caminhar da humanidade, né? A ciência, ela vai evoluindo. Então, aí o que aconteceu? Esse rapaz, né, o Roller, fez a descoberta dessa reação no laboratório. Ele pegou aqui, ó, o cianato, tá? Esse ânion aqui é chamado cianato de amônio, tá? Amônio porque aqui eu tenho NH4. Se fosse NH3 era amônia. Como é NH4 é amônio. Então, cianato de amônio. Ele aqueceu esse cianato de amônio e obteve a ureia, né? Um composto orgânico. Com essas simples reações, caiu toda essa teoria que vinha rolando aí durante o século XVIII. Isso aqui é uma amostragem para você, né, dessa mesma reação aqui no modelo molecular. Qual é a importância do modelo molecular? Que você vê a disposição espacial de cada ligante, ó. Aqui o NH4, a disposição espacial desses 4 hidrogênios aqui, ó, como eles estão no espaço. 1, 2, 3 e 4. Então, forma o NH4. Tá? É um cátion, que vai se juntar a um ânion. Que ânion? O ânion cianato. Como é que é formado esse ânion cianato? Você tem um carbono aqui, né, ligado a um nitrogênio, formando uma tripla ligação. Então, você tem aqui, ó, o carbono formando 2 ligações π e uma sigma. Tá? Aqui você tem o nitrogênio formando 2 ligações π e uma sigma. Então, tanto esse nitrogênio quanto esse carbono, eles estão com hibridização do tipo sp. Por que que é sp? Porque eu tenho a presença de 2 ligações π, ó, uma aqui e a outra aqui em cima. E essa ligação aqui do meio, ó, que eu estou apontando com a setinha, formada segundo o eixo nuclear, é a sigma. Tá? Então, por isso esse aqui é sp e esse é sp. Ligado aqui ao oxigênio. Tá? Então, eu tenho aqui o ânion cianato. Aqueceu o ânion cianato e obteve a ureia. Ó, carbono. Há uma mudança de hibridização do carbono. Esse carbono aqui era sp, passou a ser a sp2. Tá? Então, eu tenho aqui a carbonila, né? C dupla O. Na carbonila, eu tenho o carbono com hibridização sp2 e tenho o oxigênio com hibridização sp2. E aqui os 2 grupos NH2, ó. Um da direita e outro na esquerda, tá? Formando a ureia. Agora, eu vou tentar mostrar para vocês como é que aconteceu quimicamente essa transformação química. Como é que essas estruturas interagiram para formar a ureia? Tá? Essa interação estrutural para formar a ureia, né, através dessa transformação química na presença do calor, ela é explicada através do mecanismo de reação. Nós vamos ver aqui, ó. Bom, aqui eu estou chamando a atenção com as estrelinhas, o cianato de amônio, levando a formação a uma transformação química, né, através do calor,
foi formado a ureia, tá? E aqui nós temos a mesma reação no modelo molecular, ok? Agora vamos para o mecanismo, né? E toque os tambores, vamos lá. Chegou o nosso ânion-cianato, né? Vamos analisá-lo, né? Ânion-cianato chegou aqui presente para iniciar a guerra. Olha só, carbono aqui embaixo, ó, formando 3 ligações, né, com nitrogênio, 2 π e uma sigma. Então, esse carbono é sp e esse nitrogênio está com hibridização sp. Por que que eu posso afirmar isso? Porque eu tenho 2 ligações π. Toda vez que eu tenho 2 ligações π, a hibridização é sp. Tá? Beleza. E aqui o oxigênio, né? Na forma de ânion, ele tá negativo porque ele está com excesso de elétrons. Normalmente o oxigênio, ele está lá no grupo 16, né? Tem 6 elétrons na camada de valência. Aqui, para ele estar aqui, ó, negativo, tá? Para ele estar aqui negativo, ó, é porque ele está com 7 elétrons. Tá? Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Para iniciar a reação, né, o foco de início dessa reação é esse excesso de elétrons que tem aqui na ponta dessa cadeia. Uma coisa que você deve ter em mente para entender esse mecanismo é que toda vez que eu tenho essa seta se movimentando, eu estou formando ligação. Eu desloco 2 elétrons e formo ligação. Então, aqui, o que é que essa seta está dizendo? Olha, eu vou deslocar 2 elétrons e vou formar uma ligação química aqui em cima. Se eu já tenho uma sigma, que ligação ela vai formar aqui em cima? Uma π. O carbono só pode fazer 2 ligações. Então, é isso que essa setinha está te dizendo. É importante você olhar para a seta e já ter esse sentimento brotado no coração. Olhou para a seta, o que é que a seta diz? Desloquei um par de elétrons e fiz uma ligação. Então, olha só, quando você forma uma ligação na química orgânica, geralmente você desfaz uma, tá? Porque eu tenho que ter uma conservação aqui de matéria, de elétron, de tudo. Tudo tem que ser conservado aqui na minha estrutura, tá? Lembra que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aqui, eu desloquei esse par de elétrons, fiz uma ligação aqui. Se eu desloquei esse par de elétrons para formar uma ligação aqui, eu tenho que retirar dessa estrutura um par de elétrons. Já que eu coloquei um par de elétrons formando uma ligação, eu tenho que tirar um par de elétrons aqui para formar outra ligação, tá? Porque se eu não fizer isso, gente, esse carbono aqui vai ficar pentavalente. E aí eu vou estar fazendo queculé estremecer no túmulo. Tá? Porque olha aqui, o carbono, ele já está formando 1, 2, 3, 4 ligações. Quando eu desloco esse par de elétrons aqui, eu vou fazer uma próxima ligação aqui. Seria a 5ª, não pode. Então, quando eu formo essa ligação aqui, para eu manter a tetravalência do carbono, eu desfaço essa. E no momento em que eu formo essa e desfaço essa daqui, eu mudo a hibridização dele. Eu vou mudar a hibridização dele. Agora, vê bem. Se eu estou tirando esse par de elétrons daqui, ele tem que ir ao encontro de quem? Elétron gosta de quê? Quer que carga negativa quer? Carga positiva. Então, aí que entra. Quem entra na guerra? O cátio amônio. Ele é um cátio. Tá? Então, esse cátio amônio, ele vai entrar agora no mecanismo. Como é que ele entra no mecanismo? Doando um H+, porque aqui eu não estou levando um par de elétrons. Então, esse par de elétrons vai sair daqui, ó, e vai se ligar nesse hidrogênio. Tá?
Vamos raciocinar. Cada setinha, tá? Voltou a cabecinha dela aqui, tá? Essa setinha aqui, ela está dizendo, olha galera, eu vou formar uma ligação química. Aí a pergunta que fica, que ligação, que ligação? Essa aqui, ó, nitrogênio, vai usar esse par de elétrons aqui, vai fazer uma ligação com o hidrogênio, que vai ser capturado aqui dessa estrutura iônica, tá? Quando ele pega esse hidrogênio, ele sai na forma de H+, né? Porque eu tenho aqui um par de elétrons e tem que sair na forma de H+. Esse par de elétrons aqui é devolvido para o nitrogênio. Quando ele é devolvido para o nitrogênio, ele estabiliza, né? Porque o nitrogênio aqui está positivo. Quando ele ganha esse par de elétrons, ele estabiliza e se transforma em quê? Em NH3. Viu como é lindo? Quem não entendeu? Qual foi a ligação que eu formei? Nitrogênio, hidrogênio. Porque olha o par de elétrons mostrando. O par de elétrons está dizendo, olha, eu vou desfazer essa ligação, que eu uso para formar essa ligação, um par de elétrons, vou me deslocar, vou pegar um cátion, ele pegou esse hidrogênio na forma de H+, e vou formar uma ligação química, nitrogênio, hidrogênio. E este par de elétrons aqui foi devolvido para o nitrogênio, né? E agora o nitrogênio não vai ser mais NH4+, ele vai se transformar em um NH3. Olha aqui, a mudança química concluída, viu? Que coisa linda. Então, olha, dá para você ver, né? Aqui, o carbono, ele acabou nem mudando a hibridização dele. Porque, olha aqui, ele formava duas πs, né? Como eu desloquei esse par de elétrons aqui, ele formou uma π desse lado. Como eu tirei uma π desse, ele ficou com uma π na direita e uma π na esquerda. Então, ele continuou sp. Qual é a diferença? Que agora o nitrogênio é que está com a hibridização que? sp2. O nitrogênio é que mudou a sua hibridização, porque ele ganhou aqui um hidrogênio. Tá? Então, deu para vocês entenderem essa transformação química? Vocês viram que foi a seta, a indicação da seta, que levou a toda essa linha de raciocínio, né? É a seta que direciona a linha de raciocínio do mecanismo. Mas o que? O que é que formou? O NH3, né? Que nós vimos que esse par de elétrons veio para cá, ó, e formou o NH3. Está aqui ele, ó. Tá? Então, essa primeira fase do processo, eu ainda não estou na ureia. Eu quero chegar na ureia. Porque aí vai formar, se ele achou cátion, seria ficar dois hidrogênio, né? Exatamente, está aqui, ó. Ele se ligou um hidrogênio, que é esse par de elétrons pegando esse hidrogênio. Está aqui, ó. E liberou para o meio reacional o NH3, a amônia. Está aqui ela, ó. Só que tem que continuar, porque eu quero o carbono. O que é que eu quero no final? Eu quero esse carbono ligado a um oxigênio, o grupo carbonila, ligado a 2NH2. Então, eu vou fazer a reação contínua, não acabou. Eu vou pegar agora e fazer a reação entre esse composto e esse, tá? Que é o próximo passo. Ok, vamos prosseguir com o mecanismo, então. Então, veja bem, aqui você tem o substrato, né, e o nucleófilo. Então, nós temos aqui o deslocamento do par de elétrons, deslocamento do par de elétrons na direção do carbono eletrofílico. Esse carbono é eletrofílico. Por que esse carbono é eletrofílico? Porque você pode deslocar o par de elétrons tanto para o oxigênio, né, quanto deslocar esse par de elétrons para o nitrogênio. O tipo de mecanismo que nós vamos realizar, preciso deslocar o par de elétrons para o nitrogênio, porque lembra que eu quero transformar isso aqui num NH2, né?
Então, vou deslocar esse par de elétrons para o nitrogênio. Então, essa ligação π aqui é que vai ser o meu sítio reacional. Então, vou deslocar o par de elétrons, tá, do nucleófilo, fazer uma adição nucleofílica nesse carbono, que é meu centro eletrofílico, e deslocar os elétrons π para o nitrogênio. Tá? Então, veja o que vai ficar. Ó. Quando eu desloquei esse par de elétrons aqui, eu fiz uma ligação carbono-nitrogênio. Como eu usei esse par de elétrons do nitrogênio, o nitrogênio ficou catiônico, certo? Ok. Desloquei o par de elétrons para o nitrogênio, então esse nitrogênio ficou negativo. Então, essa estrutura aqui que me proporcionou essa deslocalização eletrônica. Bom, olhando para essa estrutura, o que é que eu posso fazer? Eu posso deslocar esse par de elétrons do nitrogênio, já que ele está aniônico. Então, desloco esse par de elétrons na captura desse hidrogênio ionizável. Por que que esse hidrogênio é ionizável? Porque esse nitrogênio, por estar positivo, ele vai puxar os pares de elétrons sigma da ligação nitrogênio-hidrogênio, deixando esse hidrogênio parcialmente positivo. Então, esse hidrogênio aqui tem facilidade de sair como hidrogênio ionizável. Então, deslocando esse par de elétrons, eu capturo esse hidrogênio e transformo esse grupo aqui no NH2. Uma vez saindo esse hidrogênio, esse par de elétrons é deslocado para o nitrogênio, né, gerando um NH2 aqui nesse outro local aqui da estrutura. Então, com isso, eu chego no meu produto desejado, tá? Que é a ureia. Tá? Então, você vê que esse é um mecanismo, tem que se prestar atenção. E levou à mudança de hibridação do carbono. Por que que levou à mudança de hibridação do carbono? Porque o carbono aqui, ó, ele é sp. Quando ele faz a ligação química com o par de elétrons do nitrogênio, eu gero uma ligação química carbono-nitrogênio e ele vira um carbono sp2. Então, ele sai de sp para sp2. E aqui eu tenho uma reação ácido-base intramolecular, gerando os dois grupos NH2 da ureia. Ok? Vamos ver agora isso no modelo molecular. Modelo molecular aqui, novamente, eu tenho a minha estrutura, né? E aí eu tenho o ataque do par de elétrons do nitrogênio no carbono sp eletrofílico. Esse é um carbono sp e eletrofílico, porque está ligado a dois átomos extremamente eletronegativos, que é o nitrogênio e o oxigênio. Beleza. Uma vez feita essa conexão carbono-nitrogênio, o nitrogênio vai ficar positivo, certo? Porque ele está doando esse par de elétrons para formar essa ligação. Esse par de elétrons é deslocado para o nitrogênio. E tu vai ter como produto isso aqui, ó. Tá? Esse carbono que era sp eletrofílico, virou um carbono sp2 eletrofílico. Ele continua sendo eletrofílico, né? Todo carbono que está fazendo ligação π com oxigênio ou com nitrogênio é eletrofílico. Beleza. Esse nitrogênio aqui, ó, recebeu o par de elétrons, ficou negativo. Esse par de elétrons fez conexão com esse carbono e o nitrogênio ficou positivo. Então, agora eu faço uma reação ácido-base intramolecular. Desloco o par de elétrons, capturo o hidrogênio ionizável e desloco o par de elétrons sigma da ligação nitrogênio-hidrogênio para o nitrogênio. Com isso, eu chego no meu produto desejado, que é a ureia. Tá? Então, você vê que é um mecanismo que tem que se prestar atenção, mas não é tão complicado quanto parece. Aqui, quando o Kekulé aparece na jogada, né?
já lá em 1858, e descobre a tetravalência do carbono, propõe a tetravalência do carbono. Aqui nós fizemos um modelo em perspectiva, mostrando 2 ligantes no plano, um para trás e um para frente do plano. Tá? Leãozinho indo embora. E aqui, novamente, mostrando para vocês as 3 hibridizações que o carbono aparece em todo e qualquer composto orgânico. Né? Então, você tem a sp3, 4 ligações sigma. A sp2, tá? Aonde você tem 3 ligações sigma, 1, 2, 3 e uma pi. Tá? Você tem a presença da ligação pi. Aqui em amarelo tem o que a gente chama de dupla ligação. É o carbono formando 2 ligações químicas diferentes, uma sigma e uma pi. Tá? E aqui o carbono sp, tá? Que é o carbono que forma sempre 2 pis. Todo carbono com 2 pis é um carbono sp. Então, você tem uma ligação pi aqui, uma ligação pi aqui. E 2 sigma, 1, 2. Forma entre si essas sigma ângulo de 180 graus. Né? Aqui uma outra maneira de você ter um carbono sp, porque ele está formando uma pi aqui e uma pi aqui. Então, é um carbono sp também. E formando 2 sigma, 1, 2. Então, toda vez que ele forma 2 pi e 2 sigma, ele é sp. Tá? Então, essas são as formas que o carbono aparece nos compostos orgânicos que cercam o homem. Então, nós temos como exemplo aí o metano, o gás dos pântanos, né? Olha aqui o metano, muito lindo, lépido e faceiro. Aqui a gente tem a presença dos orbitais sp3, 1, 2, 3 e 4. 4 orbitais iguais, de mesma energia, dispostos no espaço numa geometria tetraédrica, conectados a 4 hidrogênios, 1, 2, 3 e 4. Outro composto é o etano, né? Então, você tem aqui, ó, um carbono hibridado sp3 conectado a outro carbono hibridado sp3. Aqui você vai ter uma ligação sigma sp3, sp3. Uma sigma sp3s, 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 tanto de um lado quanto do outro. Né? Isso leva à formação do etano. Tá? Então, você tem 2 tetraedros interligados pelo vértice. Né? Então, aí você tem o etano. Tá? Aqui a projeção célula estrelada do etano, tá? No modelo molecular. Vamos, próximo. Uma das utilizações desses carbonos sp3, tem várias, né? Eu tirei essa daqui, porque vocês vão fazer no laboratório. Tá todo mundo aqui nessa turma trabalhando com a manga, né? Tem um pessoal com manga, cupuaçu, manga e bacuri, né? Manga, cupuaçu e bacuri, beleza. Então, vocês lembram desse aparelho que a gente trabalhou a aula passada? O extrator de Soxhler. Esse aparelho aqui, ele é usado para extrair a gordura. Então, nós vamos colocar agora a manga, o cupuaçu ou o bacuri. Manga, cupuaçu, qual é o outro que a gente está trabalhando? É manga, cupuaçu e o bacuri, é isso aí. Então, a gente vai colocar aqui no extrator, né? Aqui a gente coloca a semente, aqui a gente coloca o hexano, que é uma estrutura de cadeia aberta, formada por 6 carbonos, tá? Todos com hibridização sp3. Tá? E esse solvente apolar,
ele vai extrair toda a gordura que tem aqui, todo o lipídio que tem aqui, né? Então, através desse processo aqui, onde ele entra em ebulição, os vapores passam por esse cano aqui lateral maior, né? Aí ele vem, sobe e tenta sair do sistema, né? Mas ele não consegue sair porque essa região aqui é uma região fria, de baixa temperatura. Então aqui ele condensa e começa a cair aqui dentro do tubo do extrator, do copo do extrator, né? Então ele fica pingando, ploft, ploft, aqui dentro, né? Aqui dentro desse copo. Ó. Quando ele enche, ele chegar aqui na altura do sifão, ele desce para o balão novamente. Aí deu a primeira sinfonada, nós demos, na aula, nós demos várias sinfonadas e 3 horas de extração, que é para essa gordura ser toda extraída aqui dessa semente. Ela passa toda aqui para dentro do balão. Tá? Aqui é o extrator de Soxhlet. O balão, ele é formado pelo balão, né, que entra na manta. Esse aqui é o condensador, né, onde circula a água fria. E aqui é o copo do extrator. Né? Então, eu dei um exemplo aqui da utilização do carbono sp3. Prosseguindo, nós vamos para o carbono sp2. Olha que coisa linda. Agora é a hora de você botar a imaginação para funcionar. Esses 3 orbitais hibridados, iguais e de mesma energia, formam as ligações sigma. 1, 2, 3. Eles estão no plano do teu caderno, certo? Furando o plano do teu caderno, tu tem um orbital P. Então, esse lóbulo aqui do orbital P está batendo no teu nariz e esse aqui está batendo no teu pé. Tá? Ele está aí, no plano do caderno. Tá? Quando eu junto, eu aproximo 2 carbonos com hibridização sp2, o que acontece? Eu vou fazer a ligação dupla. Ó. Eu vou fazer uma sigma aqui, sp2, sp2, e vou fazer uma pi bem aqui, ó. Essa pi, devido à disposição espacial desse orbital P, né, ela favorece o deslocamento de elétrons de um orbital para o outro. Então, ele fica se movimentando aqui, ó. Como ele pode estar ocupando toda essa região do espaço, é como se eu criasse uma nuvem de elétrons passando aqui por cima da cadeia e aqui por baixo da cadeia. Porque esse elétron ele está passeando aqui nesse orbital inteiro. Tá? Então, se eu aproximar 2 carbonos sp2, eu formo o eteno. Qual é a propriedade do carbono sp2? Você que está aí atrás no fundão. O que é que um carbono sp2 favorece a você, em termos estruturais? Quem ajuda? Você aí que está de azul. Sim. Pois é, porque não estava prestando atenção. Né? O que é que está... Não, o lá de trás. Porque você não está todo de azul, você está de azul e branco. Ele está todo de azul. Tá? Então, o que é que o carbono sp2 favorece através dos orbitais P? Exatamente, o efeito de ressonância, né? Pode falar alto. Tá? Então, ele favorece o efeito de ressonância. Então, está aqui, ó. Ele forma a ligação π e favorece a ressonância, que é o par de elétrons sendo deslocalizado em orbital P. Ressonância é isso. É deslocalização de par de elétrons em orbital P. E aqui você tem a estrutura do eteno, tá? Entendeu? Você, entendeu? A estrutura do eteno? Você pode explicar para a gente, então? Não entendeu porque estava conversando.
Então tem que se ligar aqui, tá? Se não der para se ligar aqui, vai ficar difícil para você, né? Então aqui nós temos as várias formas que esse carbono sp2 pode aparecer, ó. Então aqui você tem o jeitão geral dele, né? Então vê bem, se eu ligar aqui direto a um oxigênio, eu formo o que a gente chama do grupo carbonila. Né? Então todo carbono sp2 ele vai aparecer nesse jeitão. 3 ligações sigma e uma pi. A pi está com esse tracinho mais fino aqui. Essas 3 ligações sigmas são formadas segundo o eixo nuclear. Elas são ligações muito fortes. E essa ligação pi aqui, ó, ela vai ser formada lateralmente ao eixo nuclear, porque ela vai ser formada por esse orbital P. Tá? Então, vários compostos você pode formar com carbono sp2. Tá? Então, vamos ver aqui quais são os compostos que a gente pode, para vocês acordarem. Um carbono sp2. Ó. Outro carbono sp2 é quando eu tenho o carbocate. Toda vez que você tiver um carbono catiônico na química orgânica, eu chamo de carbo, que vem de carbono, cátion. Então, o nome dele fica sendo carbocate. É o carbono catiônico. Esse carbocate, ele está com hibridação sp2. Tá? Ele tem um orbital P vazio, ó. Por isso que ele é capaz de receber um par de elétrons. Porque ele é catiônico e tem um orbital P vazio. Então, todo carbono catiônico pode receber um par de elétrons. Tá? Como ele é catiônico e recebe par de elétrons, ele pode ser considerado o quê? Um ácido de Lewis, que recebe par de elétrons. Né? Então, para uma estrutura na química orgânica ser um ácido de Lewis, ela tem que ser catiônica, né? Ou ser eletricamente neutra e ter um orbital P vazio. Pode. Só se você colocar bem aqui, ó. Aqui é para o menino acordar ali, ó. Um oxigênio. Se você colocar um oxigênio bem aqui, um substituinte alquila aqui e outro aqui, você tem uma cetona, tá? Tá. Carbocate. Tá? Outro que vem com hibridização sp2, o boro. Por isso que os compostos de boro trabalham como ácido de Lewis. O boro ele é do grupo 13. Boro, alumínio, todos eles têm hibridização sp2. Eles têm 3 elétrons na camada de valência. Né? E o boro, se tu olhar aí na tua tabela, ele está no segundo período. Tá? Então, qual é a diferença do boro com hibridização sp2 para o carbono? Todos estão no segundo período. A diferença é que eles estão em grupos diferentes. Então, eles têm elétrons da camada de valência diferente. O boro, por ser do grupo 13, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, está aqui ele com a hibridização sp2 dele. Então, esse orbital P do boro vai ficar sempre vazio. Por isso que os compostos de boro, todos trabalham como ácido de Lewis, porque eles têm esse orbital P vazio. Então, por isso, eles podem receber um par de elétrons. A gente vê bem isso na reação de hidroboração, quando você vai formar trialquilboro. Né? O boro trabalha como eletrófilo, tá? Por conta de ter esse orbital P vazio. Tá? Agora vamos ver aqui uma outra, uma comparação, na verdade. Aqui eu tenho o carbono catiônico. Perdeu um elétron, por isso ele é catiônico, orbital P vazio. É um carbono catiônico. E aqui eu tenho o boro.
Tá? 3 elétrons na camada de valência e um orbital P vazio. Vocês viram como tem uma diferença, né, entre eles, que é a quantidade de elétrons, só isso. Aqui são 4 elétrons, perdeu um, ficou catiônico. E aqui não, aqui são só 3, então esse orbital P aqui está sempre vazio. Para a estabilidade do boro, ele está sempre vazio. Beleza? Voltando. Não, aqui ele vai fazer 3 ligações. 1, 2, 3. Aqui ele pode receber um par de elétrons. Só que aí ele vai ficar, como ele está recebendo um par de elétrons, ele vai ficar o quê? Negativo. Aí se eu tiver um B- aqui, significa que eu estou formando uma ligação química. Com esse, com o boro e o elemento que está doando o par de elétrons. E nesse momento a hibridização dele muda, porque aí ele vai formar agora 4 ligações. 3 ele já tinha e uma ele vai formar aqui quando ele receber um par de elétrons. Aí a hibridização dele sai de sp2 para sp3 e ele fica o quê? Negativo. Tá? Esse aqui não. Quando ele recebe um par de elétrons, ele vai formar uma ligação e a hibridização dele, mas ele já é catiônico, né? A hibridização dele também muda, porque como ele está recebendo um par de elétrons, ele vai formar 4 ligações, né? Formando 4 ligações, ele fica estável. Ele forma 4 ligações e a hibridização sai de sp2 para sp3. Entendeu? Agora vamos aqui, ó. Os compostos carbonilados, onde o carbono aparece com hibridização sp2. A gente tem aqui o que você ressaltou ainda há pouco, a cetona, ó. Carbonila, C-O. Aqui as 3 ligações sigma, ó, com tracinho mais forte, mostrando que a ligação é forte e é feita segundo o eixo nuclear. E aqui a ligação pi, ó. Então esse é o grupo carbonila, representante das cetonas. Ele é o grupo funcional das cetonas. Então as cetonas, basta eu colocar um substituinte alquila aqui e outro aqui. Se eu colocar, por exemplo, uma metila aqui e uma metila aqui, eu vou ter a propanona. 1, 2, 3, 3 carbonos, propanona. Aqui, novamente, o grupo carbonila. Só que agora, esse grupo carbonila está ligado a um substituinte e ao hidrogênio. Ele está ligado diretamente ao hidrogênio. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um aldeído. Por isso que eu posso formar isômeros de função, isômeros constitucionais, vocês aprenderam no ensino médio como isômero de função. Eu posso partir de uma mesma fórmula molecular e formar um aldeído e formar uma acetona. Tá? Eu só vou distribuir os átomos de tal maneira que eu tenha carbonila entre 2 carbonos, de tal maneira que eu tenha uma carbonila entre um carbono e ligada a um hidrogênio. Nesse caso aqui eu tenho um aldeído. Nesse caso aqui eu tenho uma acetona. Então eu posso sair de uma mesma fórmula molecular e formar um aldeído e uma acetona. O aldeído e a acetona, eles podem ser diferenciados pelo infravermelho, né? No infravermelho, você vai ter uma banda de absorção aqui de CH, é um dubletozinho pequeno, entre 2.700 e 2.800, né? Nanômetros. E aqui na cetona, você não tem essa banda de absorção, né? Ela é característica de aldeído. Aparece em 2.700 e 2.800 centímetros a menos 1. O C-O, ele tem que estar ligado a alguma coisa, né? Ele é grupo funcional da acetona. Mas ele não existe só C-O, porque o carbono forma 4 ligações. Então, sempre ele tem que estar ligado a alguma coisa.
Tá? Lembra que o carbono forma 4 ligações. Seria, se tiver 2 hidrogênios aqui, continua sendo um aldeído. Porque eu tenho a carbonila ligada diretamente a um hidrogênio. Só que é um aldeído formado com um carbono. Seria um metanal. Mas é um aldeído. Não, acetona, o carbono é sp2. Mas lá da ligação lá... Aqui vai ser uma ligação do sp2, sp3 com esse carbono. Depende do substituinte, né? Se tu tiver 2 substituintes alquila, é cetona. Se tu tiver um substituinte alquila, é aldeído. E pode ter também um hidrogênio, como ele falou ali. Que aí tu vai formar um aldeído com um carbono. Tá? Aqui eu tenho ácido carboxílico, olha aqui a carbonila. Só que agora a carbonila está ligada a uma hidroxila. Esse é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. É a carboxila. Carbonila mais hidroxila. Tá? Outro composto, o éster. Vai ter a carbonila ligada a um oxigênio e 2 substituintes alquila. Essa é a fórmula geral de um éster. Como é que eu obtenho um éster? Através da reação de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool. Toda vez que eu juntar um ácido carboxílico com álcool, eu tenho um éster. E o último, existem outros, né? O último aqui do slide, é o anidrido. Você tem 2 carbonilas, ó, 1, 2, conectadas por um oxigênio. Então, você tem uma carbonila, um oxigênio e uma carbonila, é o anidrido. Tá? O anidrido, geralmente, ele é obtido pela junção de 2 ácidos carboxílicos. Tá? E aqui a gente tem a formação do metanal. Olha só a proposta que você colocou aqui, 2 hidrogênios, ó. Agora nós vamos ver isso em termos de orbitais. Olha o carbono aqui, ó. Carbono sp2, ó. Tá formando 1, 2, 3 ligações sigma, com 3 orbitais iguais e de mesma energia, formando uma ligação segundo o eixo nuclear. E um orbital p, formando uma ligação π. Com quem que ele está formando? Com o oxigênio. Qual a hibridização do oxigênio aqui? sp2. Olha, o orbital p, formando a ligação π. Um orbital sp2 aqui, formando a ligação sigma. Tá? Orbital sp2, guardando um par de elétrons. O outro orbital sp2, guardando o outro par de elétrons. O oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes. Então, essa é a estrutura do metanal. E aqui os 2 hidrogênios. Esse e esse aqui, ó. Ok? Então, esse é o modelo mostrando a nível de orbital a formação do metanal, um aldeído. Toda vez que for aldeído, termina em al. Met, um carbono. AN, que tem as ligações que antecedem aqui o grupo funcional, são simples. E al, que é a terminação do aldeído. Aldeído termina em al. Ok, agora nós vamos para o carbono sp. Lembra que os orbitais P eu estou representando com a cor verde, ó. Tenho 2 orbitais P perpendiculares entre si. Por que que eu tenho 2 orbitais P? Porque eu vou formar 2 ligações π, ó. 1, 2. Tá? Então, eu formo 2 ligações π. Então, aqui eu tenho um carbono, ó. 2 orbitais P para formar 2 ligações π. 2 orbitais hibridados sp para formar 2 ligações sigma, dando um total de 4. Sempre tem que dar 4 no final, né? Agora eu vou aproximar esse carbono desse. Vou colar um no outro, formar uma ligação química
e formar essa estrutura aqui, ó, que é o etino. Tá? Então, vamos formar o etino. Olha só, formou o etino. Aqui você tem uma ligação sigma, tá? SP. Aqui uma ligação sigma SPS, uma ligação sigma SPS e as duas πs, ó, uma e duas. Tá? E os dois hidrogênios. Você vê que a geometria dele é linear, ó, como está aqui na linha reta. Ó. Todas as ligações sigmas estão na linha reta, estão formando entre si um ângulo de 180 graus. Tá? Uma geometria linear. E aqui, só para você ver, né? Aqui o carbono é sp3, representando os alcanos e cicloalcanos. O carbono sp2, representando os alcenos. Tá? E o carbono sp, representando os alcinos. Carbono sp3, alcanos e cicloalcanos, ó. Só ligação simples. Qual é a característica do carbono sp3? É permitir a torção na ligação carbono-carbono. Então está aqui o etano e o propano. E aqui ele formando um ciclo. Ele continua sendo sp3, porque ele forma as 4 ligações. Só que quando ele forma ciclo, ele sofre uma deformação no ângulo entre os orbitais. Porque o ângulo é de 109,5. Quando ele forma um anel de 3, ele passa para 60. Isso gera uma tensão angular, que a gente chama de tensão angular. Quando você pega um modelo para montar, você vai ver, na hora de você montar, que você vai sentir que tem que fazer uma tensão para fechar esse anel. É a tensão angular. Você gera também uma tensão estérica, que esse pessoal, esses ligantes, ficam tudo próximo um do outro. Ou seja, você gera um composto instável. Esse anel, quando ele aparece nas reações químicas, imediatamente ele abre. Tá? Para poder aliviar essa tensão. E agora a gente vai ver no carbono sp2. Então, lembra que eu tenho a presença da ligação π. 3 ligações sigma, segundo o eixo nuclear, e uma ligação π lateralmente ao eixo nuclear. Então, eu vou ter o eteno como representante da série. Tá? A importância desses compostos com carbono sp2, que eles estão espalhados pela flora. Tá? Então, também na fauna, né? Então, se você olhar dentro do nosso organismo, a gente tem um monte de carbono sp2, formando as proteínas, formando lipídios, formando os açúcares, tá? Então, nós somos um pacotão de átomos de carbono sp2, principalmente sp2 e sp3. Esse composto aqui é um flavonoide, ele que é responsável pelo colorido das flores. Tá? Então, dependendo do pH que se encontra, a flor vai apresentar uma cor diferente. Tá? Essas flores são lindas. Eu tive a oportunidade de estar perto delas. Aqui você tem a estrutura de um flavonoide que é responsável pelo colorido das flores. Então, você tem aqui, ó, 2 anéis formados com carbono sp2. Tá? E aqui você tem, ó, 1, 2, 3 carbonos sp3. Esses carbonos sp2, eles formam o que a gente chama de dienos, ó, dieno. Então, aqui eu tenho butio, ó, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, butio, 3, dieno. Tá? Esse dieno aqui, ele é chamado de dieno conjugado. Se você presta atenção aqui para o jeitão dele, ó. Que carbono é esse aqui? sp2, né? Muito bem. Esse aqui? sp2 também. Esse aqui?
sp2 e sp2. Então, eu tenho um encadeamento de carbonos sp2. Isso vai gerar um monte de orbital P aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, já imaginou a festa aqui eletrônica? Passeio dos elétrons aqui nesse orbital P? Onde tem orbital P, elétron está passeando. Elétron não fica parado. Sim, mas é uma ligação sigma entre carbonos sp2. Lembra que o carbono sp2 ele forma 3 sigma e uma pi. Tá? Então aqui eu tenho um dieno conjugado. Agora olha esse aqui, ó. Esse carbono aqui em especial. Esse é sp3, muito bem. Então, eu tenho um carbono sp2, sp2, sp3, sp2 e sp2. Então, nesse caso aqui, eu tenho, não é mais conjugado. Só é conjugado quando eu tenho encadeado os carbonos sp2. Aqui eu meti um sp3 aqui no meio. Então, eu isolei uma ligação π da outra. Porque, vê bem, esse orbital P aqui, ele não vai mais poder jogar elétron para esse outro aqui. Porque agora eu tenho aqui no meio um sp3, empatando essa mobilização, essa festa de elétrons que estava aqui, ó, rodando em todos os orbitais P, acabou. Porque eu meti um sp3 bem aqui. Então, agora eu só vou poder movimentar elétron aqui e aqui, ó, de forma isolada. Por quê? Porque eu meti aqui no meio um sp3, né? Então, por isso ele é chamado de dieno isolado. E aqui um que a gente chama que acumulou tudo, né? Porque esse carbono aqui, ele é sp. Então, eu vou poder formar a movimentação de elétrons em orbitais P que estão perpendiculares entre si. Então, por isso ele é chamado de acumulado. Tá? Então, aqui você tem, ó, orbital P, orbital P, orbital P e orbital P. 4 carbonos sp2, por isso ele é but. Tá? 3 dieno. Aqui você tem carbono 1, sp2, carbono 2, sp2, carbono 3, sp3, carbono 4, sp2, carbono 5, sp2. Então, ele vai ser o pente 1,4 dieno, tá? Porque a ligação π está no carbono 1, entre o carbono 1 e 2. E a outra ligação π está entre o carbono 4 e 5. Então, ele é pente 1,4 dieno. E esse aqui que é o acumulado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, onde eu tenho os carbonos sp2. Né? Aqui, ó, é um carbono sp2, aqui é sp, né? Porque está formando 2 ligações π. Ó, esse carbono aqui, ele é sp. Que olha só, olha para ele. Ele está formando uma ligação π aqui e uma ligação π aqui. Ele está formando 2 ligações π e 2 ligações sigma. Então, ele é um carbono sp. Tá? Né? Não, a ligação π, para ela existir, tem que ter no mínimo 2 carbonos. Você não pode ter ligação π. Não, aqui tu tem que encadear e analisar, né, amado? Aqui tu tem que encadear e analisar. Se eu quero dieno, eu tenho que ter no mínimo 4. Eu tenho que formar 2 ligações π aqui. Porque eu estou trabalhando com dieno. Tá? Então, aqui, essas 2 ligações π, elas estão acumuladas no mesmo carbono, que é num carbono sp. Tá?
Então, esse dieno aqui, ele é chamado, esse carbono último aí, sp3, tá? Esse dieno aí é chamado de dieno acumulado. Então, compostos com carbono sp, a gente tem o etino, né? E a gente, na molécula dele, aqui no modelo molecular, você vê direitinho que a geometria dele é linear, né? 2 ligações π e 2 sigma. Bom, na metade do século XIX entra a ideia de isômeros, né? Que vocês já estão cansados aí de estudar. Então, você pega a mesma fórmula molecular e gera substâncias totalmente diferentes. Aqui nós geramos um álcool e aqui nós geramos um éter. Então, isso são chamados de isômeros. Aqui nós temos um isômero, caiu até na avaliação de vocês, C3H9N, né? Pode fazer aqui, pelo menos, dá para fazer aqui rápido 4, né? A propioamina. Tá? Depois, você pode fazer a isopropioamina. Tanto a propioamina como a isopropioamina são aminas primárias. Aqui eu tenho uma amina primária, o NH2 está ligado no carbono primário. E aqui o NH2 está ligado no carbono secundário. E aqui eu já tenho uma amina secundária, porque eu tenho 2 substituintes alquila, uma metila e uma etila. Então, ela é etilmetilamina, uma amina secundária. E aqui eu tenho uma amina terciária, porque está ligada a 1, 2 e 3 substituintes, que é a trimetilamina. Beleza? Então, isso aí caiu na avaliação de vocês. E aqui, material disponível é anajulia.wordpress.com. Você pode se inscrever no canal se você gostou da aula. E agradeço a Deus por esse momento agradável aqui junto com vocês.